Então, hoje vamos entrar em contato com a nossa respiração. A respiração, ela tem muitas nuances, muitos detalhes, e a gente vai percorrer hoje alguns desses detalhes. Antes de começar, decida como você gostaria de se posicionar. Não vamos fazer muitos movimentos, além dos movimentos que já acontecem com a respiração. Então, talvez você queira se sentar na cadeira, com as suas costas apoiadas, mas de alguma forma relaxada, ou você gostaria de deitar-se no chão. Busque um certo conforto e observe como é que você chega para essa prática hoje, aqui e agora. O que que chama mais a sua atenção nesse momento? Se tem algum desconforto em algum ponto, ou se tem uma sensação de prazer, ou uma sensação neutra. Observe também como é que está o seu estado mental. Às vezes, demoramos para chegar na prática. O nosso corpo está aqui, mas os nossos pensamentos estão em algum outro lugar. Apenas observe como é para você isso hoje. E vá convidando a sua mente, os seus pensamentos, a estarem junto com o corpo, rastrear o seu corpo. Então, esse corpo que está aparentemente imóvel, ele pulsa, ele se movimenta desde dentro, para que a respiração aconteça. A respiração não é algo que fazemos intencionalmente apenas. A respiração, ela acontece. O nosso sistema nervoso autônomo é responsável por ela. Então, observa um instante esse simples acontecer da respiração, onde eu não preciso modificar, alterar, não preciso buscar uma respiração correta. É um trabalho de investigação, de conhecimento. Então perceba se ao respirar normalmente, você sente os movimentos do teu corpo. E onde você percebe mais movimento. Se você dividir o seu tronco em dois, né, o ventre abaixo do diafragma,
o ventre, os órgãos internos, esse abdômen que tem tecidos moles. E a parte de cima, o que está acima do seu diafragma, as costelas, os pulmões e o coração. Você sente mais movimento na parte superior do tronco ou na parte inferior do tronco? Então, agora leve uma atenção suave e curiosa para suas narinas e perceba o ar entrando e saindo das suas narinas. Então, a porta de entrada do ar no nosso corpo são as narinas. E note o toque desse ar. Qual é a temperatura do ar que atravessa as suas narinas? Esse ar está fresco, está quente. E veja que há uma diferença entre a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. E procure acompanhar esse ar que entra com a sua atenção até onde for possível. O ar entra pelas narinas, passa por cima aí do palato, desce por trás da garganta, chega na traqueia, até chegar nos brônquios e nos pulmões. Então o ar volta pelo mesmo caminho dos brônquios para a traqueia, por trás da garganta, por cima da boca e sai pelas narinas. Esse é o movimento do ar. O ar entra pelas narinas, passa por cima da boca, por trás da traqueia, da garganta, pela traqueia, para os brônquios, os alvéolos, chegando em todos os cantinhos do nosso pulmão. E acompanhando essa entrada do ar, note aonde tem movimento no corpo, se algo mudou ou se está igual. E pelas próximas 4 ou 5 respirações, esse lugar onde você percebe mais movimento, você vai convidar ele a se expandir um pouco mais. Então, agora entramos efetivamente com uma ação, com um desejo de modificar a nossa respiração, porque ela é controlada por um sistema autônomo, mas podemos também controlá-la pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Então, experimente acompanhar esse caminho do ar. E quando você percebe ele chegando nos pulmões, aonde do seu corpo que se move, esse lugar, esse pontinho, você vai expandir um pouco mais, como se você quisesse fazer uma respiração mais profunda.
E esse ponto que se expandiu um pouco mais, ele retrai para que o ar possa fazer o seu caminho de volta dos alvéolos para os brônquios, para a traqueia, por trás da garganta, por cima do palato e saindo pelas narinas. Faça no teu ritmo. A gentileza com a qual convidamos o movimento do corpo a se expandir um pouco mais. É como de alguém abrindo a porta de casa para receber uma pessoa muito querida para um chá e comer um bolo gostoso. Então, deixe o exercício e volte a respirar naturalmente, sem controle. Deixe a respiração encontrar o próprio ritmo e observe se alguma coisa mudou. Então, comparando essas duas regiões, do baixo ventre e do peito, movemos a, a região que já estava com mais disponibilidade para se mover. Agora levamos a nossa atenção para aquele ponto, para aquela região em que temos menos disponibilidade, que sentimos um pouco menos de movimento. E acompanhamos o caminho do ar, narinas, por cima do palato, por trás da garganta, traqueia, alvéolos, brônquios, alvéolos. E convidamos essa região, que é um pouco menos flexível, digamos, a se expandir um pouco mais do que ela pode agora, ou do que ela faz naturalmente. E soltamos o ar, percebendo essa retração e esse caminho do ar de volta. Nessa região onde naturalmente percebemos menos movimento, é uma oportunidade mais brilhante da gente treinar essa gentileza. Eu coloco uma intenção de que essa região se expanda um pouco além do que ela faz naturalmente, mas é com gentileza. O ar encontra os caminhos possíveis aí dentro, tem muitas pequenas brechas. Não é uma estrutura única, muito rígida, tem muitos alvéolos, muitos brônquios, muitos músculos, muitos ossos que podem me permitir ampliar esse espaço interno. É um carinho que você dá a você mesma, como quem diz para esse espaço um pouco mais rígido: venha, abre um pouquinho aqui que eu sei que cabe. E acompanhe totalmente a exalação, acompanhe o movimento retraindo e a saída do ar também. Deixe o exercício, deixe a respiração voltar
movimento natural, ao ritmo natural, que talvez agora esteja um pouco diferente, um pouco mais suave do que quando começou. Então, pensando nesse tronco como um todo, experimente por mais algumas respirações. Soltar o ar. Quando você soltar o ar até o final, até onde for confortável para você, você espera e deixa que a inspiração aconteça naturalmente. A inspiração acontece começando pelas narinas, o movimento do ar, e quase ao mesmo tempo o movimento do corpo começa a se expandir. E tem o tronco todo que tem esse espaço e essa permissão para se expandir. E quando você acompanha o movimento da saída do ar, o corpo retraindo, espere por um instante a inspiração vir naturalmente. E quando ela vier, o tronco se expande como se fosse um balão. E ao soltar o ar, eu acompanho essa saída do ar como se eu pudesse ir até um centro, um eixo interno. Eu espero um instante ali e permito que a inspiração aconteça. A inspiração acontece, eu saboreio, eu desfruto de um alargamento, de uma expansão do meu tronco. E acompanho toda a saída do ar até o final, até onde for confortável e agradável, e espero um instante a inspiração acontecer naturalmente. Depois da próxima exalação, deixe a sua respiração encontrar um novo ritmo e observe a totalidade do teu corpo, observe o estado mental, compare com o início da prática. Como você chegou aqui antes de começarmos e como você está agora. Vamos finalizando a nossa prática. Mesmo quem está deitada pode trazer as mãos em frente ao peito, fazendo um agradecimento interno, uma reverência interna pela tua própria prática, por esse pequeno tempo de cuidado e de atenção. E que essa prática reverbere para o teu dia e para a sua semana. Obrigada pela presença.